Esclerose lateral amiotrófica, dupla Ellen Alves e Lisiane Bifago, disciplina de farmacologia. A esclerose lateral amiotrófica é uma desordem neurodegenerativa caracterizada por perda de neurônios motores na medula espinhal, tronco cerebral e córtex motor, que reduz drasticamente a expectativa de vida do paciente acometido. Estudos indicam que podem ocorrer por fatores genéticos, ecotoxicidade, fatores quimiotáticos de neutrófilos, estresse oxidativo, lesão mitocondrial, fatores ambientais, infecções viróticas e autoimunidade. Os sintomas clássicos da ELA desenvolvem-se a partir de uma perda progressiva tanto dos neurônios motores superiores, localizados no córtex cerebral, quanto dos neurônios motores inferiores, localizados no tronco cerebral e corno anterior da medula espinhal. Até a década de 90, o tratamento da ELA ele era focado em cuidados paliativos para controlar os seus sintomas. Então, o uso de medicamentos ele era feito, mas sem uma eficácia comprovada, como vitaminas e aminoácidos, por exemplo. Atualmente, o tratamento ele consiste em uma droga específica, que é chamada de Riluzol, e ele vem apresentando efeitos protetores, que reduzem a progressão dessa patologia, embora se tenha várias outras drogas que são utilizadas, tanto experimentalmente como para o tratamento sintomático na terapêutica da ELA. O tratamento de suporte ele é baseado no controle dos principais sintomas, como a cialorreia, os efeitos bulbares sobre a labilidade emocional, os distúrbios do sono, a insuficiência respiratória, dor, fadiga, espasticidade muscular, o laringoespasmo e a constipação crônica. As células-tronco elas também podem retardar a progressão da ELA, visto que se tem estudos da sua utilização em doenças neurodegenerativas, como Parkinson, o Alzheimer e Huntington, e se tem obtido bons resultados, apesar de ainda se encontrarem nas fases iniciais e necessitarem de muitos ajustes. Mecanismo de ação. O riluzol é um composto farmacológico que pertence à família dos benzotiazol, que tem um efeito neuroprotetor através de um mecanismo de ação complexo que inclui vários processos pré- e pós-sinápticos, como a inibição da liberação de glutamato, o bloqueio de receptores de aminoácidos excitatórios de corpos celulares, inativação dos terminais de sódio dependente de voltagem e corpos neuronais e a estimulação de uma via de transdução de sinal dependente de proteína G. O Riluzol ele é aprovado como tratamento coadjuvante da ELA ao prolongar a vida ou o tempo para o início da ventilação mecânica nesse tipo de pacientes. Então, estudos clínicos eles mostraram que o Riluzol ele aumenta a sobrevida em pacientes com ELA que não foram intubados por ventilação mecânica e sem traqueostomia. E não há evidência de que o Riluzol ele exerce um efeito terapêutico na função motora, função pulmonar, fasciculações, força muscular e sintomas motores. Nas fases finais da ELA, não houve eficácia demonstrada do Riluzol. O riluzol é contraindicado em pacientes com histórico de reação de hipersensibilidade grave ao riluzol ou a qualquer um dos componentes do comprimido. Também é contraindicado em pacientes que apresentam hepatopatias ou que apresentam valores iniciais de transaminases maiores que 3 vezes o limite superior da normalidade. E também contraindicado a grávidas e lactantes. A dose recomendada de Riluzol é de 50 mg a cada 12 horas. Não é esperado nenhum aumento do benefício com doses diárias mais elevadas, porém, doses mais altas elas acabam aumentando as reações adversas. O comprimido de Riluzol ele deve ser ingerido pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após a refeição, para evitar a diminuição da biodisponibilidade relacionada à ingestão de alimentos, e ele deve ser tomado de forma regular e na mesma hora do dia, por exemplo, de manhã e à noite, todos os dias. Os comprimidos eles devem ser administrados com líquido por via oral. E não há estudos dos efeitos do Riluzol administrado por vias não recomendadas, então, por segurança e para garantir a eficácia do medicamento, a administração ela deve ser somente por via oral. O riluzol é rapidamente absorvido após a administração oral, com concentrações plasmáticas máximas aparecendo entre 60 e 90 minutos. A distribuição de riluzol é extensa no corpo, atravessando a barreira hematocefálica. O riluzol, inalterado, é o principal componente no plasma e é metabolizado no fígado pelo citocromo P450, passando por uma glucuronidação subsequente. A eliminação ocorre principalmente pela urina em cerca de 90% da dose e a meia-vida de eliminação varia de 9 a 15 horas. Em populações especiais, como pacientes com insuficiência renal ou hepática leve a moderada, ou nos idosos, não há diferença nos parâmetros farmacocinéticos. O Riluzol não é recomendado para a utilização em crianças, visto que a segurança e eficácia do seu uso em processos neurodegenerativos
em crianças ou adolescentes não foram estabelecidos. Também não é recomendado em pacientes com a função renal prejudicada, visto que estudos com a administração de doses repetidas elas não foram realizadas nessa população. E também não deve ser administrado em pacientes que apresentem hepatopatia. Nos idosos, não existem instruções especiais para o uso dessa medicação com base nos dados da farmacocinética. Os efeitos adversos. Os mais comuns são astenia, náuseas e elevações nos testes da função hepática. Os comuns são taquicardia, dor de cabeça, tontura, parestesia oral, sonolência, diarreia, dor abdominal e vômito. Em geral, a droga é considerada como tendo um perfil de segurança favorável com muito poucos eventos secundários graves. O tratamento desses pacientes ele exige uma atenção multidisciplinar e com múltiplas orientações, a fim de contribuir na melhora da qualidade de vida. O tratamento fisioterápico ele é essencial para o portador de ELA e a abordagem ela vai permear durante toda a evolução da doença. A conduta ela é baseada na prevenção e no quadro clínico atual do paciente. E apesar de o tratamento ele ser específico e individualizado, é possível estabelecer diretrizes gerais para a reabilitação. O fisioterapeuta ele busca avaliar e prescrever exercícios para manutenção da amplitude de movimento, para otimizar a função muscular ainda existente e para prevenir as complicações decorrentes do desuso e da lesão, para manutenção do tônus muscular e prevenção de possíveis quadros álgicos e edemas. São propostas 2 a 3 sessões semanais, com duração aproximada de 45 minutos, realizadas por um profissional, em conjunto com um programa de exercícios diários realizados pelos cuidadores. São indicados exercícios de moderada para baixa resistência, onde a prescrição ela é feita de acordo com o quadro apresentado pelo paciente, determinando a intensidade, duração e repetições apropriadas para cada situação, buscando evitar quadros de fadiga e dor. E essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho. Obrigada!